Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma Conexão 1122. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o que é a lei da integridade e como ela interfere na minha vida. Meu nome é Fabi Prem e esse programa aqui que você está assistindo se chama Conexão 1122. Nesse programa, você vai encontrar todo tipo de conteúdo sobre comportamento, né? Sobre conexões, né? Porque a vida é feita de conexões. Se não houverem, né? Se não houver conexões, existe vida, não existe verdade na sua vida. Então, todos os seus relacionamentos, né? Com o seu marido, com seus amigos, com o seu chefe, com o pessoal do seu trabalho, eles começam a dar problema e você sente um vazio aí dentro porque você não consegue resolver esse problema e você não sabe onde está o problema. E na verdade, o problema ele está mais perto do que você consegue perceber. Ele começa em você, com a sua desconexão da sua verdade. Então, nesse programa, eu ensino para vocês um pouco sobre tudo isso que leva vocês a se conectarem de verdade com quem vocês são, para terem relacionamentos mais verdadeiros, né? E para curar esse vazio, né, que fica aí dentro o tempo todo, né? Então, vamos lá? Lei da integridade. Vamos falar sobre isso. Peguem seus caderninhos, seus banquinhos, seus cafés, que vocês vão ter que abrir bem a mente de vocês, tá? A lei da integridade, gente, é uma das leis da vida, né? O que quer dizer isso? Bom, a lei da integridade, ela protege você de tudo aquilo que você não conhece, de tudo aquilo, né, para o que você é inocente perante a vida, né? Isso significa o quê? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que ele é mais fácil de entender. Vamos dizer que você mora, sei lá, no Amapá, tá? Aí você resolve vir de carro, né, para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, a gente tem um lance que chama rodízio de placas, né? Então, em cada dia da semana, só aquelas, tem umas placas, né, que tem a ver com aquele dia, que você não pode circular, né, em quase nenhum lugar em São Paulo. Se você circular durante aquele horário, você é multado, né? Só que você está vindo lá do Amapá e você nem sabe disso. Você nem tem essa. Não, você não sabe dessa história da placa aí. E o dia que você chega aqui, em plena hora do rush em São Paulo, e aqui em São Paulo, quem mora aqui sabe, é o ó, né? Um trânsito do caramba, e você chega com o seu carro aqui, bem no dia da placa, que não pode rodar. É a sua placa que não pode rodar no dia que você chega aqui. E aí, você não sabe disso. E não tem nada disso te avisando. Enfim, você não sabe, entendeu? Nada, você não sabe. E aí você chega, fica no trânsito parado, um tempão, roda por todo lugar que você não poderia rodar com o seu carro, tal, beleza? E nada acontece com você. Ninguém te multa, nada acontece. Você conhece alguém que já passou por isso? Tenho certeza que vocês conhecem, tá? Por que que essa pessoa não foi multada, gente? Você sabe me dizer por quê? Porque ela não sabia, entendeu? Ela não sabia. Ela não tinha a menor ideia. Não é tipo assim, ah, eu sei, mas comigo não vai rolar. Não, não é. Ela não sabia, não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Então, a lei da integridade protegeu essa pessoa porque ela é inocente em relação a isso. Esse exemplo parece muito simplório, mas não é, porque isso acontece, a lei da integridade, ela age em tudo, tudo na nossa vida, tá? Agora vamos dizer que você é safo, entendeu? Você fala assim:
Não, eu vou ali andar, ninguém vai me ver, entendeu? Vou rapidinho ali com o meu carro no dia da minha placa, mas ninguém vai me ver. Batata, né? Batata é coisa de velho, né? Mas batata que você vai ser multado mesmo, a não ser que você, no caso, né, tenha poderes, né, de se tornar invisível, porque algumas pessoas têm, né? E aí funciona. Mas normalmente, quando você sabe e você sai com seu carro, você é multado, tá? Presta atenção no que eu estou dizendo. É muito simples, porque é assim que funciona. Então, o fato de você saber e você achar que, não tem problema, fez com que você fosse multado. Ok, deu para entender? Então, assim, a lei da integridade, ela te protege enquanto você é inocente em relação né, às situações, aos assuntos, enfim. No momento em que você sabe, não te protege mais. Por quê? Porque a lei da integridade entende que o momento em que você entra em contato com um conhecimento, ele é seu, independente de você usar ou não. E aí, gente, isso é o céu e o inferno, dá para entender? Por quê? Porque daí vem o povo que resolve despertar para a espiritualidade. Vai ouvindo, vai ouvindo. Vocês, eu também, já passei por isso. E aí você fala, nossa, olha, tem curso disso, daquilo, 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 daquilo. Eu vou fazer tudo, vou fazer todos os cursos que eu tenho que, né, recuperar o tempo perdido, né? E aí você vai lá e faz um curso que fala sobre, sei lá, magia, um curso que fala sobre chakras, um curso que fala sobre, sei lá, energia. E você vai fazendo os cursos. E você faz, né, você faz cursos que abrem a sua mente, né? Você ouve Fabi Prem, né, falando e tal. E de repente, depois de uns poucos meses que você está nesse caminho, você começa a perceber que a sua vida virou um inferno. Você caiu num buracão e você fala, gente, como é que pode? Eu agora sou uma pessoa espiritualizada. Eu estou fazendo um monte de curso, tenho um monte de conhecimento e não sei o que, sei um monte de coisa. Como minha vida está caindo num buracão? Sinto dizer, queridos e queridas, companheiros de trabalho, a lei da integridade não te protege mais, porque você fez tanto curso, tanto curso, tanto curso, tanto curso, que você não absorveu o que você precisava absorver do jeito que você precisava absorver no tempo que você precisava absorver, e a lei da integridade não te protege mais sobre tudo que você ouviu, independente de você lembrar ou não, usar ou não, acreditar ou não. Deu para sacar o que eu estou falando? Ou ainda ficou difícil? E isso acontece com todo mundo. E não acontece só dentro, né, da espiritualidade. Isso acontece com tudo. Porque isso é parte, né, essa lei, ela rege o nosso sistema, é parte do nosso sistema, né? Então, gente, é desastroso quando a gente não tem esse conhecimento. Por quê? Porque, infelizmente, por um lado, nós somos brasileiros, né? Não estou falando mal do Brasil, presta atenção. E brasileiros têm uma coisa que se chama, como que é? O jeitinho brasileiro, que todo mundo acha lindo, o jeitinho brasileiro, né? E esse jeitinho brasileiro, gente, é deselegante, vocês querem saber, tá? No mínimo. Por quê? Porque o jeitinho brasileiro te leva para o buraco. Sabe por quê? Porque o jeitinho brasileiro é se aproveitar de tudo e de todos porque é bonito, entendeu? Porque assim, as pessoas ainda falam, né? Enaltecem o jeitinho brasileiro de ser. E nesse jeitinho brasileiro, você tem gente que está, né? Pegando o sinal da internet ou da TV a cabo do vizinho, né? Uma linha só e você divide. Que mais que você tem? E não, isso não é mal,
Não tem problema. Ou você compra um aparelho que ele te dá todos os canais, né, de TV, porque onde já se viu pagar um preço. Ou você, que mais que você pode fazer? O que vocês lembram, né, do jeitinho brasileiro, né? O que mais vocês lembram de jeitinho brasileiro? Né? Fazer gato, o que mais? Eu estou dando uns exemplos assim que eu não estou conseguindo lembrar, mas tem muita coisa de passar a perna nos outros como se fosse bonito, né? Como se fosse, como se fosse seu direito fazer isso, né? E aí o que acontece? Sabe, tem uma coisa, a carteirinha de estudante, né? Falsa, por exemplo, né? Tem outras coisas aí. E o que acontece, gente? Você está agindo contra a lei da integridade aí, né? Quer dizer, você está agindo contra a sua integridade. Isso vai muito além do que a gente consegue perceber, tá? O que acontece? No momento em que você está fazendo um movimento como esse, né, de se aproveitar, de ganhar, né, ganhar alguma coisa, sempre ganhar alguma coisa, né, mas assim, passando a perna nos outros, enfim. O que acontece? Você está, em primeiro lugar, mandando, né, um sinal, né, vibratório, ou seja, você está vibrando no teu corpo que enganar é legal, entendeu? Enganar, passar a perna é legal, entendeu? Roubar é legal, né? Não ser, não ser íntegro é legal, né? E aí o que acontece? Você está vibrando isso dentro de você. Seu sistema não te protege em relação a isso, porque você está o tempo todo falando para o teu sistema: é legal enganar, é legal roubar, é legal passar a perna. E aí isso começa a acontecer com você na sua vida. Por quê? Porque dentro de você existe, né, um agente da lei da integridade, né, que cuida do funcionamento do teu corpo, porque o teu corpo funciona sozinho, não é? Não tem, você não fica falando pulmão, respire, né, cérebro, faça o que tem que fazer. Não, você tem um sistema nervoso autônomo, né? E você tem uma inteligência que cuida disso, que tem a ver com a lei da integridade. Totalmente a ver com a lei da integridade. E essa inteligência no seu corpo, ela vai decidir o momento em que o corpo vai parar, né? Ela que cuida de tudo isso de acordo com o seu desempenho aqui, né? O desempenho aqui. Se você começa a agir de forma que você afete a integridade do sistema, do seu corpo, essa inteligência, ela vai ter que parar você, porque você está afetando a integridade do sistema. E para essa inteligência, não interessa se ela tem que causar alguma dor ou manifestar alguma doença no seu corpo físico para parar você. Deu para entender? Então, se você insiste, né? Se você não está satisfeito o suficiente, né, com tudo de ruim que já está acontecendo na sua vida, porque você está indo contra, né, a lei da integridade vai trazer para você uma forma de te parar. E essa forma de te parar pode ser uma doença que te bote na cama, pode ser uma doença terminal, pode ser N tipos de manifestações do teu corpo físico. Por quê? Porque você está indo contra a integridade do teu corpo, né, do sistema de modo geral. E essa inteligência, ela tem que defender a sua existência, que vai além desse corpo físico. Então, se essa inteligência precisar matar você para manter a integridade do sistema, ela vai fazer isso. Não é bonito? Não é bonito? Então, pois é. Por isso que
é tão importante saber. E vocês que estão ouvindo isso, presta atenção, ó, presta atenção na tia, ouçam, ouçam, ouçam. Vocês agora já sabem, não dá mais para fingir, ó, não dá para desver, entendeu? Tudo que eu estou falando aqui, vocês aplicando ou não, é de vocês. Conhecimento passado para vocês é conhecimento dado, adquirido, absorvido, independente de você prestar atenção ou não, né? De você estar usando ou não. Você está entendendo? A lei da integridade não te protege mais em relação a tudo isso que eu falei agora para você. E é isso que acontece na nossa vida o tempo todo, né? Então, tem várias coisas na sua vida que é legal você rever, que de repente você está fazendo porque você acha que você tem o direito de fazer, só que você não tem, porque você não está sendo íntegro. E o problema é que o reflexo disso não vai se manifestar exatamente na mesma situação que você está vivenciando. Vai manifestar no teu corpo, vai manifestar nas coisas que são importantes para você. Por quê? Porque você precisa olhar e você só vai olhar quando dói. Entende? Dói no bolso, dói na aparência, dói no corpo. Aí você vai prestar atenção. Só que não precisa ser assim, gente. Você pode agora mudar isso dentro de você, essa postura, e falar: eu não vou mais perpetuar esse tipo de atitude. Eu não vou mais achar legal, entendeu? Passar a perna nos outros, enganar os outros, seja o motivo que for, não vou, entende? Eu vou ser íntegro, né? Vou viver minha vida de forma íntegra na maior parte do tempo, porque se a gente quer, né, que as coisas sejam diferentes, não dá para continuar perpetuando essa postura, mesmo porque a lei da integridade vai agir, entendeu? Então, indo mais além para vocês entenderem, quando a gente fala de energias que não são do bem, tá? A gente está falando das trevas, né? Trevas. Não tem nada a ver com sombra, tá? Treva, tá? Quando você é uma pessoa que só pensa em você e tudo que você faz é só para você e você não tá nem aí para nada nem ninguém e você passa por cima dos outros e você faz coisas que afetam várias pessoas e você sai impune porque você foge ou porque você finge que não foi você, enfim, ou você culpa os outros, você está agindo, né? Você está sendo um agente das trevas, tá? Então, sabe aqueles filhinhos de papai que pega o carrinho do papai, sabe? E mata todo mundo e depois sai impune, entendeu? Ou foge, ninguém sabe quem foi, enfim, tô dando um exemplo qualquer. Então, essa criatura está agindo nas trevas. Sabe o que acontece na vida dessa pessoa? A vida dessa pessoa tende a ser um buraco negro sem fim. Vou dar um exemplo mais próximo da gente. Você, de repente, dentro da história da lei da integridade, vamos dizer que você bateu num carro e fugiu. Só bateu e fugiu, tá? Ok. Gente, vocês não têm noção como a lei da integridade age, tá? Porque você bateu no carro e fugiu e você manda a informação de que esse tipo de movimento pode. Então, esse tipo de agressão pode, tá? E daí, é claro que se você faz isso, você tem outras coisas na sua vida em que você é assim também, tá? Mas eu vou dar um exemplo bem exagerado para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando você faz uma coisa dessas, né, em que você está afetando uma outra pessoa para o seu ganho próprio, né, para se safar, ou seja lá o que for, você é um agente das trevas, tá?
E como nós somos seres totalmente do bem, quando a gente age dessa forma, nós nos desconectamos cada vez mais do bem em nós, mas de uma forma muito profunda. E aí o que acontece? Um dia, lá na frente, bem lá na frente, anos, bem 10 anos, mais não sei quantos anos, você está na sua casa, com a sua família, né? Você tem uma casa bonita e não sei o quê. Entram uns caras lá, fazem um monte de atrocidade com a sua família e com você, e aí você acha que, né, a culpa, né, é dessas pessoas. Claro, eles têm a parcela deles de culpa, mas assim, quem começou isso? Quem começou o movimento? Não aconteceu de graça, não, queridão. Foi você. Você começou esse movimento. Por isso que não existe vítima, gente. Todo mundo está sob a lei da integridade. Tudo que acontece com você tem um motivo. Seja porque você infringiu essa lei, ou seja porque você precisa passar por determinadas coisas na sua vida, faz parte do teu checklist de estar aqui nesse plano. Então, o quanto antes a gente parar de ser criança mimada e acordar para a nossa maturidade espiritual e agir de acordo com isso, melhor. Porque senão você vai ficar batendo cabeça, ainda mais quando você tem conhecimento, porque você fez 600 milhões de cursos, né? E você não usa, entendeu? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que começam nesse caminho, falou, não vá fazer todos os cursos do mundo, porque você vai ficar mal, entende? Você precisa absorver o conhecimento, você precisa absorver, entender, praticar, porque você vai ser cobrado por isso, usando ou não. Seja lá o que for, seja lá o que for, isso se aplica para tudo na sua vida. Tudo bem, gente? Tá dando para entender o que eu tô falando? Tá muito difícil? Tá doendo? Tá chocando? Me falem aí o que vocês acham, né? Vocês podem fazer perguntas aqui para eu responder. No Instagram, vocês façam as perguntas na interrogaçãozinha aqui embaixo, tá? Que daí aparece para todo mundo ver. E aí, no Face e no YouTube, vocês podem escrever que eu respondo, tá? Vamos ver, vamos ver. Tem uma aqui. A Maria Luísa. E se você fez o curso e não aprendeu o suficiente para colocar em prática? Independente de você colocar em prática ou não, por não ter aprendido o suficiente, o conhecimento foi passado para você, é seu. Entendeu? Claro que eu não estou falando assim, ó, por exemplo, você vai fazer um curso que tem todo um procedimento, seja lá o que for, entendeu? Um curso de magia que você tinha que fazer ali, as magias. Isso não necessariamente é o que eu estou falando. Eu estou falando do conhecimento, do que é passado para você. Por exemplo, sempre que vocês assistem as minhas lives, eu estou passando conhecimento para vocês, entendeu? Esse conhecimento, ele precisa ser usado, porque você já sabe, você está me ouvindo, você ouviu o que eu falei. Usando ou não, é sua responsabilidade usar esse conhecimento a partir de então. Porque o que eu estou passando para você é algo que faz você sair de um estado dormente, né, para um estado lúcido. Então não tem como você não usar, não tem como você ignorar, entende? É assim, o que acontece? Quando a gente já tem o conhecimento e a gente insiste numa postura antiga, o que vai acontecer? Normalmente, tá? Isso acontece com todo mundo. Manifesta algum desequilíbrio no nosso corpo, ou acontece alguma coisa bem pesada na nossa vida, para que a gente olhe para aquilo com outros olhos e perceba que estamos insistindo numa postura que não serve mais, porque a gente já tem condição
de agir diferente, porque a gente tem o conhecimento. Isso acontece o tempo todo. Toda vez que dá um pau na sua vida, e assim, a intensidade desse pau aí que vai dar na sua vida, claro que vai estar totalmente relacionada, né? Como é que é? Ai, não consigo lembrar a expressão agora para falar, mas ela é proporcionalmente, né, igual à quantidade, né, de lucidez que você tem, porque quer dizer, não é totalmente igual, ela diminui, né? Peraí, eu vou começar de novo. Toda vez que você tem um problema na tua vida e você já tem um conhecimento, você já está se trabalhando, você já tem lucidez, o que vai acontecer? O impacto vai ser menor porque você vai perceber isso antes, mas não quer dizer que não vai acontecer. Todo mundo fala para mim, ai, sua vida deve ser linda, né? Porque você já tem tudo resolvido na sua vida, porque eu falo de tudo isso. Não, eu não tenho tudo resolvido. A diferença é a seguinte: eu olho para tudo isso de uma forma diferente hoje. Eu não deixo a coisa virar uma bola de neve gigante para daí eu cuidar dela, entendeu? Eu pego as situações e claramente olho para elas né, e vou resolvendo, né, de acordo com o que elas, né, de acordo com o que elas vão aparecendo na minha vida, né? Então, assim, não é que pararam de acontecer situações difíceis, elas não pararam, mas a forma como eu lido com elas é diferente, porque eu desenvolvi uma maturidade espiritual para lidar com essas situações. Para algumas coisas eu tenho mais facilidade, para outras não, isso é com todo mundo. Só que na medida em que a gente tem conhecimento, a gente não pode simplesmente pegar uma apostila e jogar dentro de uma gaveta e fechar. Você entendeu? Você precisa usar aquilo, principalmente quando são conhecimentos que trazem lucidez para você. Você tem que usar, porque as situações que estão acontecendo na sua vida fizeram com que você chegasse até aquele lugar para aprender aquilo. Por exemplo, vocês chegaram até aqui para ouvir essa live. As situações nas vidas de vocês trouxeram vocês para esse conhecimento. Então, vocês precisam usar o que vocês aprendem aqui, entende? Nas situações das vidas de vocês que estão pegando agora, porque tudo está ligado, né? Muitas vezes você está insistindo numa postura que essa postura está acabando com você, está acabando com a sua vida, porque você acha que você não tem que mudar isso, mas é exatamente isso que você precisa mudar, e você só vai perceber se doer, porque muitas vezes você não quer ver ou você não percebe. Então tem que doer para você procurar uma ferramenta, uma ajuda, ou para você se tocar que não serve mais, entende? Então a lei da integridade ela está por trás de todo esse movimento. Inclusive, ela está por trás do momento, né, em que tudo vai parar no seu corpo e você vai continuar a sua jornada em outro plano. Tá tudo ligado, entende? Não é uma ameaça, entenda, não é uma ameaça, é uma proteção. A lei da integridade está te protegendo de várias coisas que você não faz nem ideia. Por quê? Porque em determinado momento da tua vida, quando você era criança, principalmente nessa época, né, do 0 aos 8 anos, é que a gente criou as maiores leis dentro de nós, porque nós não tínhamos discernimento, conhecimento, né, nem maturidade, e a criança, né, principalmente a criança na fase do berço ali, ela se impactava demais com o ambiente, né? Então, muitas vezes a gente tem programações que nós criamos, né? Ali no momento que a gente, né, estava no berço ainda, ou até dentro da barriga da nossa mãe. A gente criou uma programação ali para nos defender, porque naquele momento, e não é uma coisa lógica, naquele momento, você ali, né, naquela situação, sentiu ameaça à sua integridade. Você sentiu que você ia morrer. Então, você precisou criar uma proteção para que você mantesse
a integridade do sistema, do teu corpo e do sistema. E o teu sistema, a lei da integridade dentro de você, protegeu você daquela situação e continuou te protegendo do mesmo jeito em situações que se repetiram, que foram, entre aspas, parecidas, ou que despertavam em você a mesma sensação. E aí, você agora tem, sei lá, 20 anos, 60 anos, 90 anos, e toda vez que você passa por aquela sensação, o teu sistema está te protegendo ainda, porque você não trabalhou isso dentro de você, entende? Então, a gente tem várias questões dentro de nós que estão ainda rodando um sistema de proteção. E isso é muito comum. E aí, como que a gente desfaz isso? Primeiro, você precisa perceber o que é que se repete na sua vida, né? Porque normalmente são situações que se repetem, muda o cenário, os personagens, mas a essência da coisa está se repetindo. Tudo que se repete na sua vida, né, é um sinal de que você não está prestando atenção para o essencial. E o essencial é o que faz bem para você, né? De repente, por orgulho, né? Ou mesmo para se defender, você mantém uma postura que não está te fazendo bem, né? E você precisa olhar para isso, porque coisas que se repetem estão, né, o tempo todo falando para você: olha para cá, olha para cá, olha para cá, né? E na medida em que vai passando o tempo, essas situações vão ficando cada vez piores, elas vão ficando mais fortes, mais impactantes para você olhar. Por quê? Porque aquela proteção que está ali, aquele padrão que está te protegendo ali, né? Ele não serve mais, entende? Não, é para você resolver, é para você se tocar e falar: olha, eu já sei fazer diferente, eu tenho que, né, confiar na vida, tenha coragem de fazer diferente, porque você não vai ter resultados diferentes se você não mudar a forma como você está fazendo as coisas, né? Deixa eu ver aqui que tem perguntas. Peraí. Marcelo disse: esses espíritos que foram ditadores, Hitler, Mussolini, Amin Dada, trabalhando eles para as trevas. Espera aí que eu tenho que olhar lá que eu não consigo ler. Trabalhando eles para as trevas, no fundo do seu inconsciente, eles sabem que são marionetes das inteligências das trevas? Olha, dificilmente. Sabe por quê? Porque tudo é funcional, entendeu? É difícil de ouvir isso, mas tudo é funcional. Tudo que está acontecendo aqui no plano terreno é funcional. Se está acontecendo é porque funciona. Mesmo um Hitler, entendeu? Tudo tem o seu lado necessário. Então, a gente não pode olhar para essas situações, para essas figuras, e analisar de um lado só. Porque daí você está entrando no pensamento da separação, entende? É você olhar no contexto, né? Tudo tem um motivo. Tem muita coisa ali que nós precisamos ver. E não é para você amar nessa figura ou odiar. É muito pelo contrário. É sem nenhuma emoção, sem nenhum julgamento, ficar com o que é. Porque se você olhar para toda a história do mundo, com esse olhar do que é, você vai ver além do que está sendo mostrado, né? Então a gente não pode ficar julgando, entende? Claro, né, a gente sabe, teve atrocidade, teve, mas tem um outro lado, e é importante a gente perceber isso, porque na hora em que a gente consegue ficar nesse lugar observador, real, da realidade, da verdade, você para de desenvolver dentro de você uma revolta, né?
uma energia que te liga a essas egrégoras, né? Então, é um estudo, sabe? É um laboratório isso, gente. É uma prática de você ver situações, se você quiser, claro, né? Que te tiram do teu equilíbrio e conseguir sair desse envolvimento e olhar de novo, né? Num plano geral. Porque tudo é funcional. Se não fosse, não estaria acontecendo aqui. Porque o que não é funcional acaba assim, ó. Entendeu? É tchuf, acabou. E essas figuras duraram anos, não é? Décadas, né? Então, tem muitas coisas que nós não conhecemos, que nós não sabemos sobre as histórias, né? As histórias ancestrais, né? De civilizações aqui, de países que hoje existem aqui, né? Tá tudo interligado, né, gente? Tem muita coisa que nós não sabemos. Então, a atrocidade de ontem, de repente, pode ser um reflexo de algo que aconteceu muito mais lá atrás e a gente não tá vendo. Então, não dá para a gente julgar assim, né? Não dá. Aliás, nós não devemos julgar, né? Nós devemos ficar com o que é sempre. Marcelo, digamos que a ignorância trabalha sem saber para a verdade da integridade. É, de certa forma. Mas tem muita coisa que é, que tem seus motivos históricos, inclusive, né? Históricos. Se vocês forem ver. Tem alguns assuntos que é meio difícil falar aqui, porque, né? É complicado falar isso. Mas, assim, se vocês olharem, vocês vão entender, tá? Deem uma olhada na história, lá para trás. Por exemplo, dos povos, né, que estavam ali na região na África, né, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, e veja a situação deles hoje, tá? Vocês vão entender. Muita coisa. Vamos lá. Viver efeitos presentes de causas passadas. Isso tem a ver com ancestralidade, né? Ancestralidade. Você pode chamar de karma, ou ancestralidade, ou como você quiser, mas assim, nós, por exemplo, no Brasil, nós temos o nosso embrenhamento, né? O embrenhamento. Nós temos a nossa ancestralidade aqui, eu já falei disso numa live, inclusive. A gente está lidando com isso hoje, né? É uma história que começou lá no momento em que o Brasil foi colonizado, que foi descoberto, entende? É, a gente está lidando com isso hoje, né? Então é uma questão de você olhar por esse ponto de vista, né? Nada está acontecendo por acaso, tudo é funcional, realmente, tá? Vamos ver. Coloquem as perguntas de vocês, né? Porque eu tenho que voltar aqui para ver o que vocês escreveram. É melhor vocês colocarem na interrogação aqui no Instagram. Deixa eu ver. Pera aí. Cadê? Pera aí, gente. A Joyce disse: Meu marido rompeu um ligamento do joelho e eu tinha sonhado que ele perdia a perna. Foi livramento. É, é difícil falar, né? Esse tipo de coisa, mas se você avisou a ele, né? De repente, né? Alguma coisa ali. Tem umas questões, gente. Vou falar para vocês que é bem capcioso, é interessante até. Vocês já pararam para. Claro que não, né? Acredito que não. Mas agora vocês vão fazer isso. Para perceber o que está por trás de um acidente em que uma pessoa, sei lá, de moto bate num carro, assim, por exemplo, né? Ou uma pessoa atropelada.
Vocês acham que é por acaso o que está acontecendo? Não. O que está acontecendo ali? Vamos dizer, a pessoa que estava na moto, correndo com a moto, né? É uma pessoa correndo com a moto, é uma pessoa que tem uma característica dentro dela de passar por cima dos outros. Faz sentido para vocês? Ela tem uma energia, porque essa pessoa precisa correr, e eu digo correr, correr, entendeu? Uma pessoa que está correndo. Ela tem uma necessidade dentro dela, né, de fazer um trabalho dentro dela para resolver essa questão, mas ela passa por cima dos outros, ela quer chegar primeiro, ela, né? Entendeu? Aí essa pessoa, sei lá, atropela alguém nessa corrida aí, né? Atropela e mata, ou atropela e deixa a pessoa numa situação bem, bem grave. Essa pessoa que foi atropelada foi coitadinha? Não foi. Provavelmente essa pessoa, entendeu? Tá? Eu tô mostrando para vocês uma análise metafísica da cena. Essa pessoa, se a gente for investigar, que foi atropelada, é uma pessoa que deixa todo mundo passar por cima dela. É uma pessoa que não está se colocando. E chegou num extremo disso que juntou a pessoa que precisa ser parada com a pessoa que, né, precisa acordar. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece, se você investigar, você vai ver que tem uma explicação pela metafísica, né? Inclusive, né, as mortes que estão acontecendo, né, por conta dessa doença aí. Se você investigar com esse olhar, você vai encontrar o porquê. Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. Claro, em alguns casos a pessoa tinha lá feito um acordo mesmo de ir embora nesse momento, entendeu? Mas sempre tem um porquê, gente, tá? A gente sempre está atraindo para a nossa vida pessoas e situações que vão fazer a gente enxergar o que a gente precisa enxergar ou despertar em nós qualidades nossas, né? Também. Então, ficar atento a isso é muito importante, porque daí você para de achar que você é vítima, que Deus não gosta de você, sei lá, eu qual que é o discurso aí, que você tem azar ou você tem sorte, porque isso não existe. O que existe é o que você está fazendo com todas as ferramentas que você tem dentro de você de cocriação, porque você está criando a realidade o tempo todo. Tudo que você acredita é real para você. Agora, o que você está fazendo com isso? Entende? É isso que precisa ser visto, né? A Adam disse: tinha uma colega que tinha pavor de ser roubada. Eu nem penso nisso. Morávamos perto. Ela foi roubada, eu nunca. Sim. A pessoa que tem medo de ser assaltada, ela já é assaltada. Já é. Entendeu? Já é. Isso é muito relativo, né? Tem pessoas que falam para mim: ai, como você consegue morar em São Paulo? É tão violento. Gente, São Paulo, onde eu moro, o meu São Paulo aqui, não tem isso. Na realidade que eu vivo aqui, não tem. Isso é uma crença. Vocês percebem? É uma crença. Então, quando você acredita que São Paulo é violento, você se liga à dimensão de São Paulo que é violenta e você vê e acontece com você. No momento em que você sai disso e você sai disso para tudo, isso não acontece com você. Entendeu? É a sua crença, é o que eu tô falando. No momento em que você acredita, é para você, é seu. Então manifesta. Na hora em que você se toca disso, você começa a mudar a realidade. Por exemplo, um monte de gente para mim. Ah, na época da quarentena, né? Ah, porque não tem dinheiro, não tem emprego, estamos em crise. É relativo. E é relativo. Porque para mim não teve crise. E para um monte de gente que eu conheço não teve. Por quê? Porque nunca entrei nessa história de crise. Nunca. Nunca entrei. Então, não fez diferença para mim. Agora, se você acredita nisso, se para você isso é verdade, pronto, vai acontecer. Percebe? Você se liga. É assim, é como se você.
quando você acredita na crise, por exemplo, você abre a porta para uma dimensão de crise e você vive dentro dela, dessa dimensão de crise, que está dentro de várias dimensões possíveis de você viver aqui. Na hora em que você se toca, que é você que está acreditando nisso, você sai da dimensão de crise e as coisas começam a acontecer para você facilmente. E isso é para tudo. Isso é para tudo, gente. A gente não atrai o que a gente pensa só, a gente atrai o que a gente sente. Você entendeu? É o que a gente sente que a gente atrai, não é o que pensa. Você pensa para você visualizar, você atrai o que você sente. Por isso que quando a gente faz qualquer tipo de visualização, não adianta você só visualizar, você tem que sentir. Se você não sentir aquilo acontecendo com você, não funciona. Entende? Você tem que sentir a coisa. Sabe? A coisa é em você. E aí, gente, então tá tudo tá tranquilo aí? Deu para entender o que eu falei para vocês? Foi fácil, difícil? Como é que tá? O medo de ficar doente, seja com o que for, seja do que for, você já está vibrando. Você já está na dimensão do é possível ficar doente, pronto. Sabe a pessoa que vive a vida inteira com medo de manifestar um câncer? Essa pessoa vai ter câncer. Ela está vibrando na frequência, ela está na frequência do é possível ter câncer, e ela vai ter. Entende? Tudo aquilo que você tem medo já está acontecendo com você, já está acontecendo, né? Gente, se vocês tiverem dúvida, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, entrem lá no canal da Vida Conexão, né? O meu canal do Telegram, e façam perguntas por lá que eu respondo para vocês, tá? No canal. Deixa eu falar para vocês enquanto vocês fazem perguntas aí, se vocês ainda têm. Quarta-feira temos o envio do Reiki da Luz Divina, venham participar, tá bom? E na sexta-feira teremos uma live também de um assunto capcioso, top 10 das reclamações universais, que é por que as pessoas sempre me decepcionam. Esse é outro assunto que é para vocês irem bem assim com café forte, entendeu? Bem lúcidos para ouvir, porque é sempre bom ouvir um pouco mais, ter mais clareza em relação a essas questões que nós achamos, né? Que nós sabemos, mas a gente não percebe o quanto tudo isso está afastando a gente, né? De uma vida com mais sentido, né? Relacionamentos reais, né? Com as pessoas, né? No nosso trabalho, na nossa vida, né? A percepção do que acontece dentro de nós e como nós lidamos com tudo isso muda tudo na nossa vida. Faz com que a gente se relacione com as pessoas de uma forma mais harmônica, né? Que a gente pare de sofrer e achar que nós temos algo errado, quando na verdade não é bem assim, né? Ai, certo? É a live do Dedo Podre. É, tem a ver com a live do Dedo Podre, sim, mas vai além, né? Vai além. Certo, gente? Então é isso. Nós nos vemos em breve. Fiquem no bem vocês. Tenham uma ótima semana. Lúcidos. Sigam a lei da integridade. Sigam a integridade dentro de vocês, né? E façam aquela perguntinha básica. Se eu fosse outra pessoa, eu ia gostar que fizessem isso comigo? Aí está a sua resposta. Certo? Beijo azul e até. Fiquem no bem, gente.